Olá, moçada! Fenol e éter. Essas são as funções orgânicas que nós vamos trabalhar hoje. Tem muita coisa no cotidiano que encontramos com esses compostos. Vamos para a nossa aula de hoje? Vamos lá então. Fenol. Como é que eu sei que é um fenol? Bom, para ser fenol, precisa ter um grupo funcional hidroxila. O que é a hidroxila? É o OH. Estou aqui na estrutura circulando o OH. Mas o OH também tem no álcool. Qual a diferença do grupo funcional OH do álcool para o fenol? Bom, no fenol, nós precisamos que a hidroxila esteja ligada a um carbono aromático, a esse carbono aqui. E é fácil de perceber que a cadeia aromática possui um anel aromático, tá certo? E como é que ficaria a nomenclatura de um fenol? Você indica, pela palavra hidroxi, a presença do grupo funcional hidroxila e o nome da cadeia aromática. Tá vendo aqui? Estou fazendo uma lambança aqui, ó. E as duas cadeias aromáticas mais importantes que nós temos é o benzeno, que tem um anel aromático, e o naftaleno, que tem dois anéis aromáticos. Vamos lá ver? Aqui está o primeiro caso, né? Você tem o grupo OH, denominado por hidroxi, e a cadeia aromática, que é o nosso amiguinho benzeno. Então fica hidroxibenzeno. O hidroxibenzeno pode ser simplesmente chamado de fenol. Então dizer fenol ou hidroxibenzeno tem equivalência. Bom, agora olha essa próxima estrutura. Nós temos aqui dois anéis aromáticos, portanto estamos falando do naftaleno. O naftaleno possui duas posições aonde um grupo pode estar ligado, a posição alfa e a posição beta. Mas você vai se perguntar, como é que eu sei quando é alfa e quando é beta? Tome como referencial o centro da estrutura. As posições que estão próximas do centro serão entendidas como posição alfa. As posições que estão afastadas do centro serão então chamadas de beta. Como neste caso o grupo OH, a nossa hidroxila, está na posição beta, você diz beta-hidroxinaftaleno ou simplesmente beta-naftol. Vai existir então o alfa-naftol também, né? Você viu no primeiro slide que tinha como fundo a pele. O que isso tem a ver com a aula de hoje? Já ouviu falar de peeling do fenol? Esse tratamento dermatológico que só pode ser feito por médicos, né, por gente especializada, que aplica-se um coquetel de substâncias onde tem a presença do fenol. Lembre-se que fenol é uma substância de caráter ácido e que vai provocar desnaturação das proteínas que constituem as células da pele. E aí essa pele descama, eliminando essas células mortas para que células mais novas possam surgir. É a eterna busca da juventude, né? Mas tome cuidado, é um procedimento seguro, feito por pessoas que sabem o que estão fazendo, né? Bom, vamos lá. Aqui há uma estrutura ramificada. E toda vez que nós temos um composto ramificado, requer um número maior de regras, né, para poder dar um nome. Primeiro, vamos definir quem é a cadeia principal. E nesse caso, a cadeia principal é a cadeia fechada. E a cadeia fechada é a nossa cadeia aromática, o nosso benzeno. Então, o nome da cadeia principal será benzeno. Ligado à cadeia principal, nós temos dois grupos. O grupo OH, a hidroxila, e o grupo CH3, a ramificação metil.
por ordem, né? A preferência na hora de numerar é para o grupo funcional. E como a cadeia é fechada, o grupo funcional, o OH, estará no carbono 1. E a ramificação, numerando sempre no sentido mais próximo, vai estar no carbono 2. Então, em ordem alfabética, fica 1-hidroxi, 2-metilbenzeno. Mas nós já vimos que o hidroxibenzeno pode ser chamado apenas de fenol. Então, podemos trocar esse pedaço, hidroxibenzeno, por fenol. E aí ficaria simplesmente assim, ó, 2-metilfenol. O benzeno permite que a gente indique as posições de outra forma. Em vez de dizer posição 2, posição 3, posição 4, você pode dizer posição orto, meta e para. Essa denominação só para o benzeno. Veja só, nesse caso, o 2 pode ser substituído, né, pelo termo orto. Se fosse 3, iríamos substituir pela palavra meta, e se fosse 4, pela palavra para. Então, dizer 2-metilfenol ou orto-metilfenol é a mesma coisa. Todas essas denominações são oficiais. Agora, existe um nome usual, que é cresol, ou ainda um produto comercial, que é uma mistura onde tem alguns metilfenol, chamado de creolina. Mas para que serve a creolina? Bom, se é vendido no comércio, tem alguma utilidade? A creolina foi criada há muito tempo e foi um produto muito bem-vindo, né? Capaz de eliminar uma série de micro-organismos, mas também manter afastado da sua casa, dos seus animais, algumas pragas nada desejadas, né? Quem gosta de uma pulga? Quem gosta de um carrapato? Bom, nós sabemos o perigo para os nossos animais e até para a gente. É por isso que recomenda que você utilize a creolina, que você pode comprar em vários estabelecimentos, para combater essas pragas, né? Manter afastado dos seus animaizinhos de estimação essas pragas que podem trazer alguma doença. Bom, o que podemos fazer? Pegue para cada litro de água 2 gotinhas de creolina. Pode lavar o canil ou simplesmente borrifar por toda a sua extensão. Isso manterá essas pragas afastadas dos seus bichinhos. Pode até dar banho em alguns deles para manter as moscas também afastadas. Olha só mais um pouquinho. E esse tal de éter, né? Éter, uma outra função orgânica. E é fácil identificar o éter porque ele possui um oxigênio, que aqui eu estou destacando ele, mas o oxigênio aqui só fará a função de éter se ele estiver na forma de heteroátomo, ok? Na forma de heteroátomo. E como é que eu sei que ele é um heteroátomo? Olha bem, antes e depois do oxigênio. Ele se encontra entre carbonos, entre 2 cadeias carbônicas, entre 2 radicais, né? A nomenclatura do éter é um pouquinho chata, mas olha lá, meus queridos. Vamos imaginar que como há 2 cadeias, uma de cada lado do heteroátomo, vamos estabelecer que a cadeia maior, aquela que contém um número maior de carbonos, funcionará como a cadeia principal. E aí o nome dela é como se fosse o nome de um hidrocarboneto. Etano, propano, butano, pentano e assim por diante. Né? Já a parte menor, você vê quantos carbonos tem, ou seja, o prefixo, né? Met, et, prop, but, e soma a esse prefixo o termo ox, que é o indicativo da presença do oxigênio. Metox, etox e assim por diante. Vamos para os exemplos. Olha lá. Bom, do lado direito, nós temos uma estrutura com 2 carbonos. Do lado esquerdo, um só. Então, a cadeia principal é que tem 2 carbonos. Então, aqui tem um carbono, 2 carbonos.
e nós vamos chamar então a cadeia principal de etano. Do lado esquerdo tem um carbono só. Um carbono mete o oxigênio ox e fica lá então metoxetano. Se eu entender que esses grupos que estão de cada lado do oxigênio são ramificações, eu poderia chamar então o que tem 2 carbonos de etil, etil, e o que tem um carbono de metil. E aí fica a nomenclatura usual éter, etílico, metílico, também em ordem alfabética. O outro exemplo. Nós temos aqui agora uma cadeia aromática que é a cadeia principal, a parte maior, e que se chama benzeno. Aqui está então o nome da cadeia principal. Ligado a essa cadeia principal, eu tenho um carbono com oxigênio. Um carbono mete o oxigênio ox, então fica metoxibenzeno. Bom, e o nome usual? Bom, éter, para indicar que há um oxigênio na forma de heteroátomo. O benzeno equivale ao radical fenil. Então, o radical que vem do benzeno se chama fenil. E o outro, que tem um carbono só, equivale ao radical metil. Então, fica lá éter fenílico metílico. Vamos para mais um caso. Esse caso aqui é o nosso éter principal, de todos eles. E você está vendo aqui que neste caso, você tem 2 carbonos antes do oxigênio e 2 carbonos depois desse oxigênio que faz a função de heteroátomo. Então, essa situação mostra que o tamanho das cadeias antes e depois do heteroátomo é a mesma. E aí, qual será a cadeia principal? Nesse caso, qualquer lado que você escolher para fazer o papel de cadeia principal está correto. Vamos supor então, 2 carbonos. 2 carbonos, et. O oxigênio, ox. Então ficou etox. Depois do heteroátomo também tem 2 carbonos, então fica etano. Você pergunta, e se fosse 3 de cada lado? Ficaria propox, propano. E se fosse 4 de cada lado? Butox, butano. E assim por diante, ok? E o seu nome usual? Éter de novo, para indicar a presença desse oxigênio. Como cada lado tem 2 carbonos, então desse lado tem 2 carbonos, do outro também 2, eu digo dietílico. Esse di é opcional. Eu posso dizer apenas éter etílico, já que dizer éter impõe que há uma ramificação de cada lado, certo? Bom, aqui tem uma plantação, possivelmente ilegal, da cannabis sativa, a maconha, que tem como principal componente ativo, né, o THC. Mas quem que é esse THC? O nome é tetrahidrocannabinol. Bom, olhando as estruturas, nós vamos ver que tem as 2 funções que nós estudamos, o fenol e o éter. O fenol com a hidroxila ligado à cadeia aromática e o éter com o oxigênio fazendo a função de heteroátomo. Bom, amiguinhos, a cannabis. A cannabis é boa ou é ruim? Bom, a medicina já achou utilidades boas para esse THC, né? Como o tratamento do glaucoma e também para diminuir as ânsias de vômito para quem faz tratamento de câncer. Do contrário, ela só tem aspectos negativos. Lembra, é droga, é ilegal e dá cadeia. Agora, quais são esses aspectos negativos? Bom, desses aspectos é a secura na boca. Outro aspecto tem gente que diz que tem uma redução da parte visual e também da parte auditiva. Ela fica no seu organismo até 8 dias. Por isso, quem tem um uso frequente acaba tendo sobredose dela.
e acaba sentindo um efeito maior. Olha, algumas pesquisas mostram que a maconha diminui o seu interesse social pelo trabalho, pelo estudo e até pelo sexo. Será que vale a pena? Não, né? Se você ainda não assistiu uma aula nossa, assista, né? Ficou com alguma dúvida? Estou lá te esperando. Deixa a sua dúvida. Um grande abraço. Até a nossa próxima aula. Valeu!